Olá, tudo bem? Olha, hoje o nosso estudo vai ser um estudo voltado para uma mulher que eu admiro muito. Aliás, é uma mulher que, em meio a tantas dificuldades, ela se posicionou e foi honrada. Louvado seja Deus. Essa mulher, o nome dela é Esté. Esté, uma beleza de sabedoria fantástica. Hoje tem muitos que se preocupam com a beleza, com tantas coisas, né? Roupa, cabelo, mas na verdade a beleza mais, assim, que é realmente reconhecida, que é verdadeira, é aquela beleza que vem de dentro, né? Beleza de sabedoria, aquela mulher que sabe falar, que sabe agir na hora certa. Isso é a beleza que ninguém rouba, ninguém tira, nada acontece. Olha só, então o texto que eu vou meditar com você está no capítulo 7, versículo 2. Diz assim: olha só, qual é a tua petição, rainha Esté? Né? E se te dará o que desejas, cumprir-se-á. Isso é o rei Assuero que está falando com a rainha Esther, porque a rainha tinha feito um banquete para ele. Esse banquete, a rainha, logo que marcou, ela tinha um objetivo, e o objetivo era que, no início do livro, a rainha Estela chegou ali naquela posição, não porque ela fosse da linhagem, né? Não, ela simplesmente era uma menina órfã, criada pelo seu tio Mordecai. Só que houve uma situação no reino, ali no palácio da rainha Vasti, que se negou a se colocar diante do rei numa festa. Então ela foi tirada do seu trono. Né? Então, para que o rei não ficasse sozinho, então eles prepararam, foram ali, colocaram um decreto para que todas as mulheres, meninas, jovens se apresentassem, para que elas se preparassem para se colocar diante do rei, e se o rei achasse graça, né, gostasse, então ela se tornaria rainha. E isso caiu sobre quem? A vida de Esté. Só que no palácio tinha um homem chamado Ramã. Esse homem, ele pegou implicância pelo tio da Esté, porque todas as vezes que ele aparecia na porta do palácio, eu saía, as pessoas se curvavam diante dele, mas Mordecai não fazia isso, porque os judeus não se curvam diante de homem, eles se curvam diante do Senhor, de Deus. Então, Mordecai, ele ali, pela sua atitude, aquele homem ficou bravo com ele. Então ele chegou e fez toda uma situação para que o rei fizesse um decreto para que fosse exterminado, matasse todos os judeus. Só que ele esqueceu, ou melhor, ele não sabia, que a sua rainha era uma judia. Então, dentro de toda essa situação, Esté não sabia o que estava acontecendo. Então, ela chamou o seu servo e pediu para que esse servo dela se apresentasse diante do seu tio, que estava lá na porta do palácio, e perguntasse. Então, olha só. No capítulo 4, versículo 5, a gente vê esse homem indo até Mordecai e para poder conversar com ele. Né? Então, depois, se você olhar aí no capítulo 4, versículo 14, 12 e 14, o tio da Esté faz com que ele levasse, esse servo levasse todas as informações, porque ele fica sabendo que a Esté estava interessada em saber o que estava acontecendo. Então ele explica tudo o que estava ocorrendo e aí olha só o que ele faz. Mordecai, ele conta para ele, esse moço sai para contar para a rainha. Só que antes, se você olhar ainda no capítulo 4:16, a rainha, logo ao ficar sabendo, e mesmo antes, o rei manda um recado, fala assim, olha, fala, porque é para ela ver lá, porque de repente a posição onde ela está hoje é uma posição para ela poder interceder, para que ela venha realmente estar ali colocada, né? Ele quer dizer, por Deus, para que ela pudesse, naquele momento agora, interceder diante do rei. E ele diz assim para o servo: olha, se ela não aceitar, não tem problema. Deus vai se levantar, vai levantar outra pessoa para nos defender. Mas também ela vai ser exterminada da mesma forma. Não é porque ela é rainha que ela vai permanecer no seu trono.
né? Então a rainha, ela fica sabendo de toda essa história. Mas o que nós podemos aprender aqui, minha querida, é que tem situações na nossa vida em que a gente vê que está precisando de ajuda, na família, na escola, no trabalho, e ao invés da gente orar, ao invés da gente poder pedir orientação, saber o que está acontecendo, às vezes a gente toma nossas próprias decisões, toma nossos próprios caminhos e às vezes fazemos as coisas ficarem piores do que já estão. Você já imaginou se Esté não tivesse essa sabedoria de parar? Ela parou e pensou: como que eu vou fazer? Então ela pega o seu funcionário ali, o seu servo, e pede para que ele vá até o seu tio. Ela vai e pede para que ele vá lá consultar, saber o que está acontecendo. Porque ela estava dentro do palácio, não estava sabendo o que estava ocorrendo. Mas havia um movimento. Então Estela, ela consulta, ela não toma as decisões precipitadas. Quantas coisas têm acontecido na sua vida porque você toma decisões precipitadas? Você não ouve os outros, você não sabe pedir ajuda, e aí você vê a situação e você quer resolver do seu modo, do seu jeito. E às vezes isso te traz problemas, te traz tristeza, te traz dor, te traz separação das pessoas, porque as pessoas terminam te separando, te colocando à parte, porque você não sabe conversar, você não sabe falar, não sabe ajudar para resolver situações. Mas com a Esté, hoje nós estamos aprendendo que podemos fazer muito mais do que isso. Nós temos o nosso Deus ao nosso lado. Agora, ela faz algo precioso no capítulo ainda, no versículo 16 do capítulo 4, que ela diz assim: olha, interceda por mim, junta todos os judeus, junta todo o povo, ora, jejua, intercede, porque eu e as minhas servas também aqui no palácio vamos fazer a mesma coisa, vamos interceder. Interceder para quê, irmãos? Interceder a Deus, pedir a Deus. Senhor, tem misericórdia, apesar de Deus não estar aparecendo ali, né? Alguém falar de Deus, mas na verdade eles estavam o quê? Confiante que Deus estava com eles. Então intercede por mim, porque eu vou me colocar diante do rei e eu preciso de sabedoria. E foi exatamente o que aconteceu. Eles começaram a orar, ela também começou a orar. E olha só o que aconteceu. Logo em seguida, porque no capítulo 4, no versículo 16, ela decide que ela vai se colocar diante. Tanto que ela diz uma frase fantástica. Ela diz assim: olha, eu vou sim. Se eu perecer, pereci. Não tem problema, mas eu vou lutar. Às vezes a gente guarda a nossa vida. Não quero que não, imagina, eu não vou me intrometer, eu não vou fazer nada, eu não quero nem saber. E às vezes a gente vê as pessoas morrendo do nosso lado, as pessoas passando por momentos difíceis e a gente pode ajudar e não ajuda. Isso não agrada a Deus, porque o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, que ele fala assim, ó, ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que ter essa consciência de amar o nosso próximo, de amar as pessoas. E se vemos pessoas que estão precisando, às vezes na família, precisa de gente que precisa de intercessão, precisa de oração, precisa que você comece a interceder diante do rei. Começar a interceder diante de Deus e pedir: Deus, tem misericórdia, tira o meu tio das drogas, tira o meu pai da cachaça, tira minha mãe dessa depressão, tira a minha família desse mundo, dessa lamaçal do pecado, converte a minha mãe, converte o meu irmão, entrega a vida dos meus irmãos, da minha família para o Senhor Jesus. Temos que clamar, e nós vemos pessoas indo a passos largos para o inferno e não fazemos isso. Por quê? Porque temos a nossa vida, achamos que não, já sou crente, estou bem, estou protegida. Não, Deus vai nos cobrar. Mas que hoje nós façamos as palavras do próprio Josué, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas olha o que ela faz. Depois disso, nós vamos ver que no capítulo 5, versículo 5, olha só o que acontece. Ela vai, faz um banquete para o rei, e depois que ela se coloca diante do rei, no capítulo 5, 4,
5, versículo, ela faz o banquete, ela se apresenta, ela faz tudo conforme Deus deu essa orientação para ela, creio, sabedoria, e ela fez todo esse banquete. O rei se coloca e fala assim: olha, fala o que você quer, fala o que você deseja, e eu vou atender, nem que seja metade do reino. Né? Então a Esté, ela fala: não, Senhor, eu vou fazer mais um banquete, no segundo banquete, e o rei fica feliz, porque o rei gostava de festa, gostava de dias de festa. Ele já tinha dado ali naqueles dias atrás, porque foi quando a rainha não quis se colocar, que era a Vasti, mas ela pegou o rei pro lado que ele mais gostava, preparou o banquete, chamou ele, e ele ficou todo feliz, contente, tanto que queria atender todos os desejos dela, né? Mas ela falou: olha, mais uma vez eu vou fazer mais um banquete para você. Vem amanhã, você e Ramã. E aí eles ficaram super contentes, o rei feliz. E Ramã achando que estava, né, feliz da vida. Mas na verdade ele estava ali porque a rainha queria saber. No primeiro encontro que ela fez, ela conheceu toda a situação, viu o que estava acontecendo, foi adquirindo mais confiança, mais segurança, pediu era mais um banquete, era mais um momento para ela pensar e saber como que ela ia fazer. Né? E aí chega um momento no qual ela chega e fala para o rei, que é quando você olha no capítulo 7, versículo 2, que é o texto que nós lemos no início, que diz assim, né, que qual era a petição, qual era o desejo. Então respondeu a rainha Esté e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-me por minha petição a minha vida, né? E aí, pelo meu desejo, a vida do meu povo, ela fala, ela intercede pela vida dela, intercede pela vida do povo dela. Que exemplo fantástico de intercessão. Por mim, Deus, tem misericórdia da minha vida e também do meu povo. Tem misericórdia. A gente vê pessoas passando necessidade, irmãos, esse povo refugiado, e a gente vai dizer: eu tô aqui, eu tô bem, interceda, peça para que Deus intervenha, né, no meio dessa história. Para de criticar político, para de criticar governo, para de criticar, faça alguma coisa. Ore, interceda a Deus, porque Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, tudo que pensamos. E enquanto estamos parados, pensando, reclamando, as coisas estão acontecendo, o inimigo tem ganhado terreno. Então vamos interceder, vamos pegar esse exemplo da própria Esté, quando ela é uma mulher que sabe esperar, é uma mulher que sabe consultar, é uma mulher que ora, que pede, sabe decidir, e não só decide, mas como também tem ação, ela age. E também nós podemos ver que é uma mulher que sabe conciliar. Ela, no primeiro encontro, ela não tomou as decisões, ela pediu mais tempo, ela foi vendo por onde que ela poderia agir para não fazer errado e não perder tudo. Essas são as lições que nós podemos aprender com essa mulher, com essa rainha. Então que nesse dia, nesse momento, você possa ter essa consciência, clamar a Deus e pedir: Deus, tem misericórdia da minha vida, misericórdia da minha família, misericórdia do povo, misericórdia dos refugiados, tem misericórdia dessa política, tem misericórdia de tantas coisas que têm acontecido. Vamos clamar, vamos interceder. Nós temos um Deus que tem os ouvidos abertos, Deus tem os braços abertos, esperando que os seus filhos venham até Ele. Então esse é o momento de nós podermos agir, tomar posse mesmo dessa bênção do Senhor, dessa confiança, e saber que o Senhor, Ele quer nos ajudar. Mas nós devemos clamar a Deus e pedir: Senhor, tem misericórdia e intervém. Que a minha oração nessa noite, meu querido, é que cada uma pessoa que ouvir esse vídeo, que assistir esse vídeo, Deus abençoa, transforma, vivifica, dá uma nova mente, um novo coração, para que seja uma mulher cheia de graça, uma mulher cheia de beleza, de sabedoria, de discernimento. Em nome de Jesus, minha querida, Deus te abençoe e fique na paz do nosso Deus, no nome de Jesus. Amém. Fica com Jesus.